Entrevista. Muito bem, então aqui voltando agora com a entrevista, hoje com o doutor Denilson Alves de Oliveira, CEO da Alves Oliveira Advogados Associados, também o doutor Rafael Espadoto. O assunto hoje aqui é a reforma tributária, que interessa a todos, né? Infelizmente ou felizmente, dependendo da situação, isso é importante que vai, de uma certa forma, mexer com a vida de todo mundo. Doutor Denilson, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Você é de casa já, né? Bom dia, bom dia. Sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? Sempre que sou convidado, faço questão de vir, porque é um momento importante poder revê-los e poder bater um papo aqui. Eu agradeço muito o convite. Obrigado. Doutor Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Debutando aqui hoje no rádio, com muito orgulho também. Então, agradeço pelo convite. Seja bem-vindo. Tá? Muito obrigado. Quem começa falando sobre a reforma tributária que foi aprovada definitivamente no último dia 17 de dezembro pela Câmara Federal? Eu posso começar, mas é importante eu dizer, né? O Dr. Rafael, meu sócio no escritório, ele cuida, ele é o nosso sócio responsável pela área tributária, o nosso sênior tributário do escritório, né? Então, eu trouxe para me socorrer aqui e trazer as informações mais atualizadas possíveis. Eu acho que o que a gente pode começar para falar da reforma é dizer que ela agora foi aprovada no Congresso e está indo para a sanção presidencial. Né, doutor? Se quiser complementar. É importante também, a gente tem que sempre relembrar que a discussão sobre a reforma tributária, ela já existe no Brasil há pelo menos uns 30 anos, né? Então, agora a gente teve aí uma guinada para poder efetivamente aprovar esse texto e a legislação que vai acabar sendo criada a partir de 2026, mas é uma discussão muito antiga e agora havia essa circunstância que permitiu que esse projeto, esse debate evoluísse na nossa sociedade e também no Congresso Nacional, e ela acabou realmente sendo aprovada aí, em definitivo pela Câmara dos Deputados no dia 17, como o doutor Denilson pontuou. Quando se fala em política, tudo se assusta, né? Isso é normal na vida do brasileiro. Te pergunto, essa reforma, perguntar aos dois inclusive, vai ajudar ou vai piorar? Porque se ouve que muita coisa vai piorar para o brasileiro, ou seja, o aumento dos impostos. Isso é fato? Diga aí, Rafael. Bom, eu vejo que a reforma ela tem sim pontos positivos e também pontos negativos, tá? O que eu queria só destacar, tá, Clemente, viu, pessoal? A reforma ela não foi criada para diminuir a carga tributária. Esse não foi o objetivo da reforma. Então, esse é um ponto negativo, realmente. Por quê? Porque a gente já está sujeito a uma quantidade muito grande de impostos hoje em dia. Ela foi criada justamente para trazer uma simplificação ao sistema. Então, nessa simplificação, o que se propõe? Uma mudança radical sobre o que existe hoje, que a gente chama de tributação sobre o consumo, que hoje é um grande gargalo no Brasil. As empresas e o cidadão também acabam pagando uma alta carga de impostos que são embutidos nos preços dos produtos. Então, por quê? Porque a gente tem, basicamente, muita legislação, cada estado, cada município acaba criando as suas próprias legislações, e essa quantidade de leis, ela prejudica também um pouco o ambiente de negócios. Por quê? Porque o empresário precisa, às vezes, vai fazer um negócio, vai vender um produto lá para o Rio Grande do Norte. Então, muitas vezes ele tem que se preocupar com a legislação de São Paulo, com a legislação do Rio Grande do Norte, verificar se tem alguma legislação também nacional que acaba, digamos assim, entrando nesse percurso, né, do transporte da mercadoria. E isso traz o quê? Um prejuízo e um custo de transação muito elevado para as empresas. Então, nesse aspecto, eu vejo que vai melhorar. Por quê? Porque a gente vai ter a concentração das leis em uma única só. A gente vai evitar agora, digamos assim, esse tempo gasto de buscar se compreender 5, às vezes 6, dependendo do tamanho da empresa, muitas legislações. E então, nesse aspecto, ela vai ser positiva sim. Seria uma forma de um imposto único, doutor, na sua opinião? Com o aumento do imposto, da carga tributária? O imposto único, a gente está falando de, na realidade, assim, a substituição
do ICMS e do ISS. O ICMS é o imposto estadual que acaba incidindo sobre a venda de mercadorias, sim, alguns serviços específicos como telecomunicações, energia elétrica. Serviços, né? E o ISS são serviços gerais, né? Serviços prestados muitas vezes por empresas localizadas nos municípios. Então, esses dois tributos eles vão ser substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E dois impostos, três impostos federais, tributos federais, que é o PIS, né, o Programa de Integração Social, a COFINS, que é a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, e também o IPI, vão ser substituídos por um tributo federal chamado Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, a gente tem hoje... A CBS, né? A CBS. A gente tem hoje praticamente 5 tributos, né, sendo 2 impostos aliás, 3 impostos e 2 contribuições sendo substituídos por 2. Então, não podemos dizer que é um imposto único, tá, Clemente? A gente vai falar que é um imposto sobre o valor agregado, mas na sua forma dual, ou seja, uma parte da receita arrecadada com o IBS vai ficar com estados e municípios e também o Distrito Federal, e a outra parte vai ficar com a União Federal. Essa união de impostos, isso representa quantos por cento para o empresário? É isso que eu queria perguntar, se a alíquota vai aumentar, ou vai diminuir, ou vai ficar na mesma proporção? Existe uma discussão importante essa pergunta, existe uma discussão a respeito principalmente do ISS, porque hoje, o que a gente tem? A gente tem uma limitação que é dada de percentual de alíquota de ISS, que vai de 2% no máximo a 5%. Então, como o IBS vai substituir o ISS, a gente vai ter sim um aumento da chamada alíquota nominal para praticamente do IBS em 15%. A gente ainda não há uma estimativa ainda de como vai ficar a alíquota de referência, mas a gente está falando de uma alíquota de referência aproximadamente hoje em torno de 26% a 27,5%. Eu acho que responder essa pergunta vai depender muito do setor. Então, acho que teve alguns setores que foram beneficiados com a reforma. Acho que o setor da indústria foi o mais beneficiado, tá? Principalmente pelo alto custo que a indústria tem com relação às obrigações acessórias, que todos os cálculos, a quantidade de equipe, o trabalho que você tinha para apurar o tributo. Isso vai melhorar ao longo do tempo, né, doutor? Porque no começo você vai ter que fazer os dois sistemas, mas ao longo do tempo isso vai melhorar. Tudo que a gente acompanha para a indústria vai haver realmente uma redução da carga, serviços sobe bastante, e aí vai mudando com relação a alguns setores. Alguns setores acabaram tendo alguns benefícios de redução dessa alíquota, outros não. E tem a questão do imposto seletivo também, né, doutor? Tem um imposto seletivo também, que é importante a gente colocar, que é porque, assim, hoje em dia a gente tem alguns produtos que eles são classificados como nocivos ao meio ambiente, à própria saúde humana. Então, esses produtos, eles vão ter um imposto que vai, digamos assim, buscar o quê? Estimular ou desestimular comportamentos. A gente fala, em termo técnico, de extrafiscalidade. Ou seja, vai fazer o produto ficar mais caro, né? Para que o consumidor, de repente, até desista de comprar. Exatamente. Está sendo apelidado de imposto do pecado. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a questão de cigarro, bebida alcoólica. Agora, depois da aprovação na Câmara, entrou também as chamadas bebidas açucaradas também, né? Então, qual é a intenção do governo? A intenção, obviamente, é de buscar uma arrecadação, mas esse não é o objetivo principal do imposto seletivo. Ele quer aumentar, às vezes, a alíquota. Pode haver também, eventualmente, reduções, porque ela é variável, digamos assim, né? Mas quando aumenta, é justamente para desestimular as pessoas a consumirem esses tipos de produtos. Essa é a principal característica do imposto seletivo também, que vai começar a partir de 2027. Ainda vai depender, vai ter uma nova lei específica para o imposto seletivo, mas a partir de 2027, com certeza, ele vai estar batendo nas nossas portas aí também. Para entender melhor, assim que o governo, que o presidente sancionar essa lei, ela passa a vigorar.
E isso do que muda em relação ao modelo atual, a extinção, inclusive, aqui do imposto seletivo, começa a partir de 2027, é isso? Exatamente. Mas só que a gente tem também, viu, Clemente, viu, pessoal, uma escala de transição, né? A gente tem um chamado período de transição. Então, essa reforma, pelo impacto que ela vai trazer dentro da economia, dentro dos negócios das empresas, ela começa efetivamente a partir de 2026, né, com uma alíquota, digamos assim, até simbólica, tanto do IBS quanto da CBS, e ela tem a sua implementação total aí em 2033. Tá? Então, a partir de 2034, a gente vai ter o quê? A completa extinção do ISS, do ICMS, né? Do PIS. O PIS e a COFINS até antes. O PIS e a COFINS em 2027 já também vão estar extintos. Mas a partir de 2033, o ISS e o ICMS já não vão mais existir no nosso sistema. Somente o IBS, que é o imposto que vai substituir esses dois aí. Como dois advogados voltados para esse tipo de trabalho, junto à população, junto aos seus clientes, aos seus fornecedores, enfim. Isso que está acontecendo no Brasil hoje é importante? É o caminho ou ainda, na opinião de vocês, vai trazer muitas complicações, inclusive com fechamento de empresas? Clemente, eu acho que é importante, precisava mexer. Tá? Claro, a gente acha que podia ser bem melhor, tá? Pelo menos é a minha opinião. Às vezes eu divido, às vezes não, sempre eu divido com ele, né? Muitas coisas. Sem briga. Não, sem briga. Sempre construtiva para que a gente possa evoluir no debate, né? Eu acho que o bom debate ele tem que ser sempre estimulado. Legal. Mas a gente, de uma forma geral, nisso aí nós concordamos. O sistema tributário brasileiro era caótico, tá? Ele melhora, eu acho que significativamente, para entender o sistema, né? Para que a gente possa ser mais competitivo. Infelizmente, como o Dr. Rafael bem colocou, não foi uma reforma pensada na redução da carga. A gente esperava que sim. Aí eu começo a ter outras críticas com relação, porque essa é uma reforma do consumo. Ainda vai vir a reforma sobre a renda. E a reforma sobre a renda só se fala em aumentar, né? Não se fala muito em reduzir nada, fala em tributar, né? Salvo ali aumentar um pouco a tabela no imposto de renda, que é mais do que justo, porque o governo nunca atualiza a tabela do imposto. Então, mas você criar um outro tributo para fazer também, isso, né? Não concordo, né? É uma coisa que para mim é uma bandeira que realmente tenho obrigado aí, porque a gente já tem uma carga tributária muito alta nesse país, né? Mas o Rafael pode completar, mas com certeza precisava ser feita alguma coisa e foi aí, dentro de tantos anos de discussão, acho que foi o que conseguiu fazer, né? Eu concordo com o Denilson também, acho que ela é importante, sim, porque o que a gente tem que analisar de toda essa discussão, né? Hoje, o Brasil, ele tinha, digamos assim, eu vou até falar uma linguagem mais leiga aqui, né? O nosso sistema era uma espécie de jabuticaba, né? A gente estava, digamos assim, um pouco desconectado, o nosso país um pouco desconectado da forma como o mundo tributa o consumo também. Então, havia essa necessidade dessas mudanças. Sobretudo por quê? Porque o Brasil ele tem uma necessidade também de ingressar num conjunto de países que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E a OCDE, a grande maioria dos países, se não todos eles, adotam um sistema de imposto sobre o valor agregado. Então, se a gente quer ingressar nesse clube, a gente precisa, digamos assim, ter as nossas leis compatíveis, harmonizadas com as leis que esses países adotam. E o IVA, ele é um imposto, digamos assim, mais justo também do ponto de vista da camada da população que tem uma faixa de renda um pouco mais baixa. Por quê? Porque essa é uma discussão importante também, sabe? Boa parte das pessoas que têm uma camada de renda mais baixa, boa parte do orçamento que elas têm, elas gastam comprando produtos. Então, a lei ela vem também um pouco nesse sentido, eu acho que ela é um pouco importante, para diminuir um pouco esse impacto negativo que acaba existindo do percentual do orçamento que as pessoas com renda mais baixa acabam
gastando com a compra de produtos, né? Quando vão no supermercado, fazem compra. Então, ela tem também esse aspecto. Por quê? Porque a gente vai ter, em certos aspectos, um aumento, mas também existe aquela outra história, né? Vai haver desoneração de alguns produtos. A gente fala de uma cesta básica nacional, a gente fala, por exemplo, da possibilidade de um cashback. O cashback, né, que é interessante. Para pessoas com renda determinada, né? Quando elas vão pagar o botijão de gás, a energia elétrica, a telefonia celular. Então, elas vão ter um dinheiro que, digamos assim, vai ser, em parte, devolvido para elas na forma de cashback. Então, a gente fala um pouco também desse equilíbrio. Ou seja, daria para pensar na existência de uma alíquota geral mais baixa? Com certeza. Mas, infelizmente, o que acontece? Alguns segmentos vão acabar pagando por conta das isenções, né, e das diminuições do IBS, da CBS, que vão acabar incidindo sobre outros segmentos da sociedade também. Isso que assusta um pouco, porque você, no Brasil hoje, a carga tributária é altíssima. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Agora, nessa mudança, essa reforma tributária, dá a impressão, pelo menos que se ouve por aí, os debates que estão acontecendo, os especialistas em economia estão falando, que vem aumento de impostos. Então, fizeram essa reforma, está sendo aprovada, vai ser sancionado, não tenha dúvida disso, mas isso assusta um pouco mais a população em razão de ter que desembolsar mais dinheiro com impostos. Eu acho que é importante, sim, essa colocação, sabe, Clemente? Mas a gente tem que sempre olhar também para a ideia do conceito, né? O que é um preço de um produto? O preço do produto é os custos, as despesas, a margem de lucro que a empresa acaba incluindo e os tributos, né? Então, boa parte dos tributos, eles não são recuperáveis pelas empresas. Esse sistema, ele vai, digamos assim... Então, a parte que não é recuperada, ela acaba entrando no custo da mercadoria. Então, o que se pretende? Qual que é a ideia da reforma? Aumentar o percentual de recuperação dos impostos que acabam hoje sobre o consumo, para que a gente não tenha aumento do custo da mercadoria ou do serviço vendido. Então, essa é a lógica. Se isso vai funcionar, obviamente o tempo que vai dizer. A gente não dá para, obviamente, cravar alguma previsão aqui, mas sim, para alguns segmentos há essa possibilidade de aumento de preços mesmo, tá? Até porque a gente fazer essa comparação que eu fiz agora há pouco da alíquota do IBS em relação ao ISS, por exemplo. Então, para isso, qual foi a proposta, né? E as discussões que acabaram acontecendo dentro da Câmara e do Senado? De criar regimes diferenciados ou regimes específicos onde você vai ter um percentual de redução dessa chamada alíquota base. Então, por exemplo, profissionais liberais vai ter redução de até 30%. Alguns segmentos considerados, digamos assim, mais prioritários do ponto de vista da saúde da população, medicina, construção civil. A gente vai ter também algumas reduções de alíquota e de base de cálculo também, isso é importante, porque a gente não pode olhar só para a alíquota, a gente tem que olhar para a base onde o imposto vai acabar incidindo. Então, a lei ela prevê também reduções na base de cálculo. Então, esses regimes, obviamente, eles acabam trazendo consequências para o aumento de outros segmentos, mas com certeza, em alguns segmentos, concordo plenamente com vocês, vai haver, sim, aumento de preços. Clemente, só para você ver que não ficou tão simples assim, né? Deu para ver. Agora, pelo jeito, tem que ser otimista, né? Por mais que as coisas estejam acontecendo de forma demorada, debatida, demasiadamente debatida, é importante acreditar que alguma coisa vai melhorar, né? Porque como está, não pode ficar, né? Nas empresas, assim, eu acho que é importante as empresas se prepararem a partir do ano que vem, efetivamente. Por quê? Porque em 2026 elas já vão ter aí uma nova realidade para lidar. Então, a partir do ano que vem, é importante a gente sempre destacar, assim, né, para as empresas reavaliarem, por exemplo, toda a sua cadeia de fornecedores, para os locais onde elas vendem, né, onde elas prestam serviços, para onde elas vendem mercadorias. Por quê? Porque tudo isso faz parte também de um plano estratégico que as empresas precisam ter para poder trazer a reforma e tentar minimizar ao máximo o impacto que ela vai acabar trazendo
né, para o seu dia a dia, para o dia a dia do empresário. Então tem esse aspecto também. Nosso tempo está se esgotando aqui, a gente já passou do tempo, mas eu quero só fazer uma última colocação, rapidinho para a gente, por favor. Eu fico imaginando o governo federal interferindo nos governos do município e também no governo do estado. Você pega, por exemplo, a ISS é municipal. Você pega, por exemplo, o ICMS, por exemplo, IPVA é do governo do estado. São eles que informam os valores a serem acrescentados ou não. E agora vem o federal entrando nessa esfera também. Não atrapalha muito? Esse, Clemente, acho que é uma das grandes discussões aí, um dos pleitos, das reclamações dos prefeitos, dos governadores, né? Porque, principalmente os estados que arrecadam mais, os municípios que arrecadam mais, a prefeitura, o prefeito de São José sempre coloca isso em pauta. Mas o que a gente tem que pensar é assim, a gente não sabe como é que vai funcionar, porque agora vão ser criados os comitês, né? E o fundo de compensação também para eventuais perdas. Para perda e tal. Mas o mais importante disso a intenção é acabar com a guerra fiscal. Entendi. Que esse era um grande problema. Então, São José baixa o seu ISS para atrair, né? E fica essa guerra fiscal. Eu acho que os municípios eles têm que atrair as empresas pelas coisas boas que eles fazem e não por essa redução de tributo. Esse eu acho o ponto positivo. E eu também queria só acrescentar que é o seguinte, isso realmente assim, vai um pouco na contramão do que o mundo faz. Por quê? Porque se a gente for avaliar, as pessoas vivem nas cidades, nos estados, e não na União Federal. Então, uma reforma, esse é um ponto muito negativo dela, ela mantém a concentração do poder muito centralizada na União Federal, em desprestígio aos municípios e aos estados também. Agora, os municípios e os estados vão ter à disposição também mecanismos para conseguir buscar o quê? Compensar perdas de arrecadação por conta dessas mudanças que vão acabar acontecendo, como eu disse, através desses fundos de compensação. Então, a gente está falando aí por volta aí de 60 ou 50 bilhões de reais que vão ser geridos por um comitê, né, o comitê gestor do Imposto sobre o Valor Agregado, para eventualmente compensar municípios e estados que eventualmente tenham perdas. Mas o mais importante de tudo isso é que o Danilson pontuou. A partir de 2027, principalmente, a gente vai ter o quê? Talvez uma mudança também na própria cultura dos políticos. Por quê? Porque eu não vou poder mais usar do incentivo fiscal para atrair empresas. Eu vou ter que criar o quê? Uma boa rede de infraestrutura, de logística, para poder efetivamente trazer o empresário para o meu estado, para o meu município e mostrar para ele os benefícios que ele vai ter com a redução dos custos do seu produto, da sua mercadoria, em função de uma infraestrutura logística e não simplesmente de um favor que o governo concede às empresas. Então tá bom, só nos resta agradecer agora a você, doutor Rafael Espadoto, doutor Denilson Alves de Oliveira, pela presença aqui. O assunto é bacana, vai muito tempo, mas o tempo aqui é curto, infelizmente. Agradeço vocês a vinda aqui à Rádio Jovem Pan para esclarecer alguns pontos da nova reforma tributária que está acontecendo em Brasília. Muito obrigado. A gente que agradece, é um prazer estar aqui. E deixar um recadinho para a população, né? A gente tem que estar em cima, brigando para que essas alíquotas sejam diminuídas aí com o passar do tempo. Acho que essa é a função. Mais uma vez agradeço também a oportunidade e foi muito bom estar aqui conversando com vocês, com os telespectadores também. Muito bom, agradeço pela oportunidade.